A gente vai conversar hoje sobre o diagnóstico tátil visual da cárie, que nada mais é do que a ação do cirurgião dentista na clínica, né, por meio de procedimentos táteis, com o uso de alguns instrumentais específicos, e por meio da sua acuidade visual, utilizando das informações visuais, por meio da inspeção direta e indireta das estruturas dentárias, para que consigamos chegar ao melhor diagnóstico da doença cárie dental. É um dos processos e procedimentos mais importantes da clínica odontológica. Precisamos de muita atenção e precisamos de muito detalhamento para analisarmos individualmente cada elemento dental, mas também a junção deles todos, né? O conjunto da dentição superior, da dentição inferior, também precisa ser avaliado. Então, nessa aula, nós vamos entender a importância do diagnóstico tátil visual da cárie, né, para o cirurgião dentista, para o paciente, porque o paciente precisa ser informado sobre o processo diagnóstico, sobre em que pé está, digamos assim, a sua condição bucal, e a importância do diagnóstico também para o prognóstico, para o tratamento, né, para a escolha do tratamento e etc. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a essência do diagnóstico das cáries é a detecção dos sinais e sintomas da doença cárie. Então, a gente já conversou que a cárie ela é uma doença que apresenta sinais e sintomas específicos, dos quais as lesões que podem ser cavitadas ou não cavitadas são um tipo desses sinais e sintomas. Então, nós precisamos avaliar não só a presença das cavitações, mas a evolução dos sinais e sintomas, em qual estágio de evolução está a doença cárie, qual é o risco de cárie desse paciente. Então, nós precisamos fazer a detecção correta desses sinais e sintomas da doença cárie. Lembrando, né, a diferença de sinais e sintomas. Sinais são aqueles eventos claros que a gente consegue visualizar enquanto profissional de saúde, e sintoma é o que o paciente fala pra gente que está sentindo. Então, o sinal da cárie é, por exemplo, a lesão cavitada ou a mancha branca. E o sintoma de uma lesão cavitada de cárie geralmente pode ser a dor, que daí o paciente vai relatar que tem alguma dor em algum dente. Então, a gente vai somar sinais e sintomas, dentre outras coisas, da cárie, né, para conseguirmos alcançar um diagnóstico. A grande maioria das lesões de cárie iniciais, ela é mais bem diagnosticada apenas utilizando os métodos visuais táteis. Então, a gente consegue fazer um bom diagnóstico da cárie somente com o método visual tátil. Basta você ter muita atenção no seu exame clínico, naquele momento em que você vai examinar toda a cavidade bucal do paciente. Então, se você conseguir fazer uma boa inspeção visual, e eu falo sempre que a boa inspeção visual ela é feita, o padrão ouro é sob luz natural, mas sob a luz do sol, por exemplo, durante o dia. Mas a gente não consegue isso, né? Geralmente nos nossos consultórios a gente atende em salas fechadas, então o mais próximo que a gente conseguir de uma iluminação natural. Por exemplo, o nosso refletor muito bem posicionado sobre a cavidade bucal do paciente, com a luz direta sobre os dentes, secar a superfície do dente para a gente ter uma noção da porosidade do esmalte ou da não porosidade do esmalte. O esmalte reage diferente quando ele está em meio úmido ou em meio seco, então se tem presença de saliva sobre o dente vai afetar a minha inspeção visual. Eu preciso também remover a sujidade dos dentes, né, digamos assim. Então, se o paciente chega com um grande acúmulo de biofilme sobre as superfícies do dente, eu vou notar isso inicialmente, então eu vou verificar e vou dar atenção para esse acúmulo de biofilme, mas em seguida eu posso fazer a remoção desse biofilme por meio da profilaxia profissional, e aí com a remoção do biofilme,
eu consigo visualizar diretamente as condições do esmalte, né? E os métodos táteis são aqueles que a gente lança a mão, por exemplo, de um instrumental que chama Sonda Exploradora número 5. No próximo slide eu vou mostrar para vocês os instrumentais. E ela é usada para passar delicadamente a ponta da sonda sobre a superfície de esmalte com alteração, para verificar se é uma superfície lisa ou rugosa, e essa diferença vai me dar uma informação muito importante sobre a desmineralização ou não do esmalte. O diagnóstico em odontologia não é detectar qual doença o paciente tem, porque geralmente, diferente dos diagnósticos médicos, né, que a gama de patologias que o paciente pode apresentar é muito maior, no diagnóstico na odontologia, geralmente nós vamos encontrar a cárie. É a doença mais comum que a gente vai encontrar na cavidade bucal do paciente. Não só ela, obviamente, mas é a mais comum. Então a gente não vai ter tanta dificuldade em detectar qual é a doença que esse paciente tem, mas o nosso trabalho vai ser definir o estágio em que essa doença está. Se ela é uma doença que está aguda, crônica, ativa, inativa, e considerando que ela pode se apresentar de formas diferentes em cada dente. Essa é uma grande dificuldade também. Além disso, a gente também vai diagnosticar se o meu paciente ele tem doença periodontal, que são as doenças e as alterações relacionadas ao periodonto, que é o tecido de sustentação dos dentes, ou outras formas de patologia bucal. Então, a nossa opção diagnóstica, ela se torna restrita nesse sentido. A gente define se tem cárie, se tem doença periodontal e se apresenta outra forma de patologia bucal. Quais seriam as outras formas de patologia bucal? Lesões em mucosa, lesões em língua, lesões compatíveis com carcinoma, lesões não compatíveis com carcinoma, lesões de alteração estomatológica, estomatognática. Então, tem várias outras que nós vamos ver mais para frente na nossa disciplina. Mas, via de regra, a gente vai olhar a presença de cárie, doença periodontal e alguma outra alteração na patologia bucal. Aliás, nos tecidos bucais. Aqui a gente observa o instrumental para exame clínico. Então, é um instrumental básico. Vocês estão observando aqui o espelho clínico, primeiramente. A gente costuma dizer que com esse instrumental aqui é possível fazer um excelente exame clínico. Você consegue já ter um diagnóstico da saúde bucal do paciente somente com esse instrumental. Claro, primariamente, né? Depois nós solicitamos os exames complementares, radiografias e outros exames necessários. Mas no momento em que ele chega no consultório, abre a boca e você começa a observar, você vai usar você vai usar o espelho, que está aqui, que é o espelho clínico. Por meio do espelho, a gente consegue observar as superfícies que são de difícil acesso e a gente não consegue ter visão direta. Por exemplo, as superfícies linguais e palatinas dos dentes, que às vezes é difícil para a gente olhar, as distais dos molares, né, dos segundos molares ou terceiros molares, que também é bastante difícil. E você pode olhar também a oclusal dos dentes superiores, sem ter que fazer aquele malabarismo todo de esticar o pescoço e se mexer muito para observar os dentes. Então, o espelho ele ajuda bastante nisso, na visualização indireta de algumas superfícies. Importante que ele esteja sempre bem limpo, não esteja arranhado. Então, se o seu espelho arranhou, ele está ruim para ver, tem que trocar. O outro instrumental é este aqui. Essa daqui é a sonda exploradora número 5. A gente preconiza sonda de ponta romba. A ponta dela que a gente mais usa é esta pontinha aqui. E a gente fala que é importante ser de ponta romba, porque se ela tiver a ponta muito afiada, no momento em que você passa na superfície do esmalte que já está poroso, na superfície do esmalte que está com uma lesão de cárie inicial, mas não cavitada, você passou ali essa sonda, se ela estiver muito afiada e você passar com muita força, ela pode cavitar o dente nesse momento. Então, você causou uma cavitação. Por isso, a instrução é que se use esse instrumental, essa sonda, com muita delicadeza, somente
passando mesmo sobre o esmalte, sem força e só quando há real necessidade de sondagem. Então eu vou mostrar algumas imagens daqui a pouco. Tem lesão que é absolutamente desnecessária a sondagem, porque você já está vendo que é uma lesão de cárie. Para que você vai sondar? Para que você vai destruir mais esmalte, né? Ou dentina, no caso. E aqui é a pinça clínica que a gente usa geralmente para colocar algum material no interior da boca, né? A gente pode colocar o algodão com ela para fazer o isolamento relativo, para isolar o dente da saliva e outras funções mais. Por que diagnosticar cáries, né? A primeira resposta é para a gente alcançar a melhor evolução da saúde para o paciente, pela seleção da melhor opção de manejo para cada tipo de lesão. Então foi aquilo que eu já falei no começo. A gente precisa selecionar a melhor opção de manejo para cada tipo de lesão. Dessa forma, a gente vai ter uma melhor evolução desse meu paciente. Então, eu preciso definir com muita clareza qual é o tipo da lesão. É uma lesão ativa, inativa, cavitada, não cavitada, a lesão está no esmalte, a lesão já atingiu a dentina, eu já tenho comprometimento pulpar, não tenho. Definir o tipo da lesão, eu vou conseguir selecionar a opção de manejo, então eu seleciono o que eu vou fazer agora. Cada tipo de lesão requer um tipo de tratamento. E depois, com isso definido, eu consigo ter uma melhor evolução desse paciente, do prognóstico, né? Dentro da doença cárie. Eu diagnostico cárie também para informar o meu paciente, então, como eu disse há pouco, é importantíssimo que a gente consiga informar o paciente. A gente precisa informar o paciente, ele é nosso parceiro no tratamento dessa doença. Então, eu preciso informá-lo corretamente. Olha, aqui é uma lesão cavitada, e aí mostrar para ele no espelho mesmo. A gente pode usar bastante agora um espelho normal, a gente chama espelho de mão. O paciente fica segurando o espelho, olhando a própria boca, e a gente vai mostrando para ele, apontando, olha, essa lesão aqui, ela está cavitada, é uma lesão ativa, daqui a algum tempo ela pode piorar, vai destruir mais dente, já tem destruição de dente, não tem. Deixar sempre claro para ele que essa destruição da estrutura dentária é irreversível, então, mas se eu voltar a escovar o dente melhor, o meu dente vai voltar ao normal? Não, são lesões irreversíveis. A perda da estrutura dentária é irreversível e ele precisa ser informado disso para que ele se torne nosso parceiro no tratamento, porque não basta, por exemplo, o tratamento restaurador das lesões cavitadas. Não basta que eu restaure a lesão cavitada. Se aquilo for uma lesão ativa, esse paciente segue com a doença cárie na boca e ele vai apresentar novas lesões em pouco tempo, uma vez que ele não removeu as causas dessa cavitação, que é aquilo que a gente já aprendeu em capítulos que já foram lidos, né? Que quais são os fatores que levam ao aparecimento da cárie. Então, ele precisa controlar aquela flutuação do pH da saliva, do pH da cavidade bucal, ele precisa controlar o acúmulo de biofilme e desorganizar o biofilme, ele precisa controlar a quantidade de bactérias na cavidade bucal, fazer a higienização correta. Então, tudo isso, para isso eu preciso informar o meu paciente. E o terceiro motivo é para que a gente consiga monitorar o curso clínico da doença, tá? Então, eu diagnostico a cárie para eu monitorar como que ela vai aparecer daqui a algum tempo. Então, eu diagnostiquei que naquele elemento dentário, no dente tal, existe uma lesão de mancha branca ativa. E aí, se é uma lesão de mancha branca, eu posso usar um tratamento não restaurador por enquanto. E aí, eu prescrevo um tratamento não restaurador, peço para o paciente voltar daqui a determinado tempo. No momento que ele retorna, eu consigo avaliar e monitorar o curso clínico daquela lesão. Essa lesão, ela cronificou, ela ficou inativa, ou ela avançou e agora ela cavitou. Então, são informações muitíssimo importantes que a gente precisa também lançar a mão.